agora nós vamos passar a leitura do currículo da professora doutora Regina de Assis. Ela é doutora e professora pela Faculdade de Educação da PUC do Rio de Janeiro, UERJ e Unicamp, formada pela Universidade de Harvard, Estados Unidos, e pelo Teachers College da Universidade de Colômbia. Foi secretária municipal de Educação do Rio de Janeiro, superintendente do canal Futura e a consultora em mídia e educação do CETIC.br, e a diretora-presidente da empresa Regina de Assis Consultoria em Educação e Mídia. Vamos, então, assistir à palestra da professora Regina de Assis sobre as escolas brasileiras e os portais do conhecimento, um diagnóstico sobre o uso e o acesso das novas tecnologias em educação. Bom dia a todos, todas, e eu queria agradecer muito o convite para estar aqui nesse Nova Day e dizer da minha satisfação de compartilhar nesse mês que celebra professores, crianças, adolescentes e jovens brasileiros, compartilhar com vocês da experiência que a gente tem tido, especialmente nos sistemas públicos de ensino, que no Brasil atendem à maioria da população de crianças, adolescentes e jovens. E me foi proposto o tema de discussão sobre as escolas brasileiras, e eu, então, pensei que seria interessante fazer a conexão entre elas e o tempo que nós vivemos, que é o tempo da sociedade do conhecimento. Então, falar dos portais do conhecimento e fazer um diagnóstico breve do que está acontecendo em relação ao uso e acesso das tecnologias em educação. Nesse sentido, eu queria fazer uma pequena reflexão que nos foi inspirada por Albert Einstein. Ele disse que a mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. Né? Eu acho que é bom a gente pensar nisso, porque nós estamos vivendo um tempo em que os desafios, principalmente para aqueles que aqui estamos, que pertencemos à chamada geração analógica, quando não havia computadores, quando a gente previa o tempo com muito tempo. A gente, para falar, por exemplo, eu sou mineira de Juiz de Fora, moro no Rio, mas para a gente falar de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, que é muito perto, a gente precisava de uma telefonista, né? Então, a gente tinha que falar via telefonista. Eu fui ver televisão quando eu tinha 18 anos, né? E eu, então, quero trazer para vocês essa reflexão que o Einstein nos provoca, no sentido de dizer que há uma questão geracional em jogo. E eu falo do lugar de uma professora analógica que viveu em 50 anos de carreira, eu me aposentei recentemente, essa transição de abrir a cabeça e o coração para novas ideias e jamais voltar ao ponto original, mas transformar e modificar uma série de concepções. Né? Então, é desse lugar que eu falo. Os tempos que nós vivemos são tempos de revolução da informação. Então, a gente observa que, talvez como nunca antes, talvez na época da Renascença ou das grandes invenções, essa revolução no conhecimento e essa capacidade humana de criar e de expandir o seu conhecimento de uma maneira impressionante. Né? Nós temos um pensamento crítico, um pensamento analítico, que não aceita mais dogmas ou verdades absolutas, tudo é questionado. Nós que vivemos na sala de aula, estava conversando aqui com a professora Raquel, que trabalha com jovens no ensino médio, nós sabemos o desafio que é, não é, dialogar, abrir o diálogo com essas novas gerações. Por quê? Elas já vêm com um pensamento analítico e crítico muito amadurecido e diferente do nosso, que, como eu estava dizendo para vocês, prevíamos as coisas com tempo, planejávamos. Agora acontece tudo ao mesmo tempo, agora. Né? Então, nós temos que viver com esse desafio.
E há uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, um grande filósofo francês, o Michel Serres, ele fez há pouco tempo há uns 2 anos, ele fez uma conferência em Paris, e ele provocou muito, e essa conferência dele se tornou um livro que eu recomendo a vocês, que é de fácil leitura, se chama Polegarzinha, Michel Serres. O Michel, nesse livro, diz o seguinte, que nós trabalhamos com a memória, a imaginação e o raciocínio coletivos, individualmente, mas de uma maneira muito mais coletiva atualmente. Por quê? Porque nós temos a intermediação dos computadores, né? Então, a memória e a imaginação e o raciocínio que os computadores acumulam são imensamente mais poderosos do que nós individualmente, do que a nossa própria memória, do que a nossa própria imaginação, do que o nosso próprio raciocínio. Ou seja, nós potencializamos e aumentamos exponencialmente a capacidade de raciocinar, de lembrar e de organizar conhecimentos e valores de uma maneira coletiva, ampla, através do que hoje se chama sociedade do conhecimento, né? Então, nós estamos vivendo num tempo maravilhoso, um tempo desafiador, mas um tempo difícil ao mesmo tempo, né? Desculpe a redundância. Por quê? Nós estamos lidando com questões de gerações diferentes, né? A nossa geração é mais experiente, com gerações que não têm a nossa experiência, que não têm a nossa vivência, mas que têm um acesso sem limites à informação, ao conhecimento, à memória, à imaginação e o raciocínio coletivos, sem barreiras étnicas, sem barreiras nacionais, porque, quando se entra numa rede social como o Facebook ou como o Orkut, não há barreiras, você fala com quem você quiser, em qualquer lugar desse planeta, né? E, se bobear, vai começar a falar com outros planetas da nossa galáxia. Então, esse é o tempo que nós vivemos, e o Michel Serres chama muito a atenção dessa questão, e o livro dele se chama Polegarzinha, porque essa geração é a geração dos polegares, né? Está sempre falando através dos seus polegares. Como eu participo do grupo de especialistas do Comitê Gestor da Internet, que publica todos os anos, desde 2010, o resultado das pesquisas que são feitas no Brasil todo, da TIC Educação, das tecnologias de informação e comunicação na área de educação, eu queria começar essa reflexão com vocês a partir dos dados quentinhos que saíram no mês passado, a respeito de como é que essas tecnologias da informação e da comunicação estão funcionando em nosso país. As amostras que são utilizadas nessas pesquisas são representativas de toda a população brasileira. Então, elas são bastante fidedignas, e vocês podem conseguir esses resultados, o endereço está aí, no cgi.br, que é o Comitê Gestor da Internet. Quais são os dados reveladores que eu gostaria de discutir um pouco com vocês? As escolas públicas brasileiras já atendem a cerca de 85% da população de 52 milhões de estudantes só no ensino fundamental. Vocês sabem que a educação brasileira é organizada pela educação básica e a educação superior. A educação básica se compõe da educação infantil, para as crianças do 0
até os 5 anos e 11 meses, o ensino fundamental, que começa aos 6 anos e vai até a 9ª série, com os já adolescentes, e depois o ensino médio, que a professora Raquel vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, a educação básica no Brasil é composta por 3 segmentos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Pois bem, no ensino fundamental, que abriga as crianças da primeira e os adolescentes até a 9ª série, nós temos 52 milhões de pessoas. É praticamente a metade da população desse jovem país Brasil, né? E são cerca de 2 milhões de professores nesse segmento da educação básica, trabalhando em escolas cujas 99% já possuem computadores. Então, a gente arregala os olhos. Meu Deus! Quer dizer que 99% das nossas escolas públicas têm computadores. É o que a pesquisa mostra. 92% dessas escolas têm acesso à internet, porque não adianta só ter o computador, né? É muito importante ter o acesso à internet. No entanto, existe um problema que eu considero sério, sob o ponto de vista pedagógico, que é o seguinte: as políticas de governo, sobretudo do governo federal, têm sido no sentido de equipar as escolas para o uso de computadores no que se chama de laboratório de informática. Do meu ponto de vista, isso é um equívoco e é um gasto de dinheiro público com um retorno muito baixo, porque o que nós precisamos é dos computadores dentro das salas de aula. Se nós temos turmas, a professora Raquel tem turmas de 50 alunos no ensino médio. Sabe o que é 50 jovens numa mesma sala? Trabalhar 50 minutos, 1 hora com eles, né? Nós, professores, temos que ter uma quantidade de recursos pedagógicos e de recursos pessoais para interessar essas pessoas e trazê-las de maneira muito motivada para o processo de constituição de conhecimentos e valores. Porque é isso a finalidade da educação: constituir conhecimentos e valores. Esse é o nosso ponto, sob o ponto de vista de objetivo. Afinal, o que a gente quer com as escolas? Constituir conhecimentos e valores para uma vida mais justa, mais solidária, numa sociedade democrática, que é a sociedade que nós buscamos em nosso país. No entanto, como trabalhar na sociedade do conhecimento com 40, 30, 40, 50 crianças e adolescentes, tendo que sair da sala onde trabalham, onde estudam, para um laboratório 1 vez por semana? Isso não faz muita diferença. Então, o outro problema que a gente vê, vocês analisando a pesquisa, vocês vão ver o seguinte, que o uso dos computadores nas escolas brasileiras não tem muito a ver com as áreas de conhecimento. Não tem muito a ver se vai melhorar a qualidade do ensino em matemática, em ciências, em língua portuguesa, em história e geografia. Por quê? O tempo é usado pelos professores mais para ensinar como é que se usa o computador, e não como é que se aplica algum tipo de software, ou alguma pesquisa, ou um blog, ou uma rede social, ou um site, ou o que nós vamos ver daqui a pouquinho, que a professora faz com os celulares, às áreas de conhecimento, né? E outra coisa, nós falamos sobre a questão geracional. Muitas vezes, as crianças e os adolescentes sabem muito mais sobre computador e celular do que o professor, né? Então, a gente está vivendo na escola brasileira, sobretudo nas públicas, que atendem a maioria da população, um problema. E é um problema conceitual, da própria maneira como o governo vem equipando as escolas, e aí vem uma crítica grande de alguns pesquisadores nas universidades, dizendo o seguinte: esses programas estão atendendo a quem? A políticas partidárias, ao mercado que vende os computadores, ou a políticas pedagógicas, políticas públicas de educação?
Eu tenderia a dizer que está atendendo aos dois primeiros pontos, ao mercado e a políticas partidárias, mas não a políticas públicas de educação, no sentido da melhoria de um paradigma de educação. Porque a gente está mudando o paradigma de educar. Hoje em dia, não é o professor sozinho que fala. Por isso é que eu apresentei antes as ideias do Michel Serres, falando sobre a sociedade do conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento é compartilhado. E, como eu comentei aqui há pouco, há muitos alunos que sabem muito mais sobre celular e computador e tablet do que o próprio professor. Portanto, caberia às universidades brasileiras prepararem esses professores, tanto nos cursos de pedagogia, quanto nos cursos de comunicação, de letras, de artes, de informática, haver uma espécie de ágora. Universidade quer dizer isso, universitas. É o universo de conhecimentos. Ora, se a gente está numa instituição que tem o universo de conhecimentos, por que esses conhecimentos são compartimentalizados? Por que o professor de pedagogia não faz um curso junto com o pessoal da área de comunicação e com a área de informática para entender uma coisa que a professora Raquel vai falar e que eu estou curiosíssima de ouvir? Como é que você, usando como ela usa celulares para trabalhar linguagens artísticas, musicais, linguagens visuais, como é que isso melhora o raciocínio dos adolescentes e jovens para aprenderem matemática melhor? Como é que a arte imbrica no ensino da matemática? Ou na criatividade para trabalhar com língua portuguesa? Ou para entender as questões da sustentabilidade quando se estuda ciências, geografia e história? Né? Então, gente, nós estamos falando de uma nova fronteira de trabalho que está intocada. E isso as pesquisas da TIC estão mostrando. Quer dizer, ainda no Brasil, embora haja uma chuva de computadores nas escolas, não há um acompanhamento da parte dos cursos universitários na formação desses profissionais para trabalharem de maneira inteligente, criativa e produtiva com esses computadores. Só 7% das salas de aula nas escolas públicas têm computadores, quer dizer, só 7% do total de escolas públicas tem computador dentro da sala de aula. Nas escolas privadas já é um pouco melhor, são 26%, mas não é um número muito significativo também. A gente ficaria impressionada se fosse mais da metade. Né? Nem nas escolas privadas há esse computador na sala de aula. O outro problema é um problema de ordem de sustentação do próprio sistema computacional, que é a questão da banda larga e da velocidade da internet. O que adianta você ter os computadores se você não vai poder acessar sites, blogs, redes sociais com a velocidade que se deseja? Como é que se vai baixar vídeos? Como é que se vai trabalhar com som e imagem se não se tem essa possibilidade da velocidade e do acesso à banda larga? Desde a década de 80, existem projetos, aqui eu queria chamar a atenção de vocês também, para essas questões de políticas públicas, que são usadas com muito estardalhaço, mas qual é o resultado prático delas? Reparem só, desde a década de 80 existe o EDUCOM, que é o Programa Nacional de Informática para a Educação, e o PRONINF. Depois tem o Programa Nacional de Informática na Educação, os nomes são muito parecidos, PROINFO. Né? O EDUCOM começou em 80, o PRONINF, mais agora em 97. E, a partir de 2009, quer dizer, não tão longe aqui, desenvolve-se a chamada Política Nacional de Formação de Professores do Magistério da Educação Básica, que, segundo dados oficiais, atingiam 5.100 municípios brasileiros, quer dizer, quase todos os municípios brasileiros. É muita coisa. Né?
64.600 escolas, 28.300.000 alunos e 1.200.000 professores, quer dizer, quase a totalidade. Agora, qual é o resultado prático disso? Quando a gente vai olhar os resultados práticos das redes públicas de ensino, você não vê o impacto de tudo isso que há mais de 20 anos vem funcionando. Então, o que está acontecendo com esses programas? Quais são as avaliações que são feitas e apresentadas publicamente à sociedade brasileira para retroalimentar a ação das secretarias municipais e estaduais de educação, que são as que têm a responsabilidade mais próxima com o trabalho junto aos professores, usando computadores, né? Então, a gente não tem, na sociedade brasileira ainda, um resultado palpável. O que a gente vê nessas pesquisas publicadas este ano é que o resultado é muito singelo ainda. Não há uma mudança de paradigma. Poucos são os sistemas de ensino que têm professores já bem preparados para trabalharem com as crianças e adolescentes e jovens, utilizando os recursos do computador, imbricado no projeto curricular, e a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional é muito clara nisso, dentro do projeto político-pedagógico de cada escola. O Brasil tem uma qualidade, do meu ponto de vista como educadora e como ex-gestora pública de ensino, que é a de não ter um currículo único. Os professores não são obrigados todos a utilizar o mesmo currículo, ou seja, do Oiapoque ao Chuí, ensinar exatamente do mesmo jeito. As crianças e os adolescentes e jovens têm o direito, e os professores o dever, de ensinar os mesmos conteúdos do Oiapoque ao Chuí, mas de maneira particularizada, se está no Oiapoque ou no Chuí, ou aqui em São Paulo, na Consolação, ou no Jardim Pantanal, ou em Pinheiros, ou onde quer que seja, né? Cada situação com a qual a gente lida dentro de uma escola é particular daquela escola. Então, uma das grandes responsabilidades que nós, professores, temos é justamente contextualizar aquele conteúdo que é comum àquelas situações específicas. Se eu trabalho numa escola pública no Jardim Pantanal e outra aqui em Pinheiros, a minha abordagem de língua portuguesa e matemática, embora eu vá ensinar sinônimos e antônimos, que o conceito é o mesmo, mas a minha abordagem vai ser diferente. Vai depender da experiência que as crianças e adolescentes têm, né? Então, essa questão dos grandes programas de preparação dos professores para lidar com a intervenção dos computadores e seus periféricos e todos os recursos tecnológicos aos projetos político-pedagógicos, ainda não mostram seus resultados. Ainda não mostram resultados positivos, como nós desejaríamos. É isso que eu quero dizer. Então, eu também não quero ser sombria nessa análise, eu quero mostrar possíveis caminhos, porque nós já vivemos esses caminhos. Quais são os possíveis encaminhamentos para políticas públicas? E já que a gente está no Inova Day buscando soluções, transformações, a primeira seria a redefinição dos currículos universitários. Esses currículos universitários da área de ciências humanas, sociais e exatas, precisa de um aggiornamento, como dizem os italianos, precisa de uma atualização vigorosa, né? Pensar que nós estamos preparando professores, jornalistas, comunicadores, informatas para agora, para o Brasil de agora, mas também, como é o espírito do Inova Day, olhando para o futuro, fazendo prospecção para o futuro. Então, isso é um problema que precisa de ser encarado com grande vigor no Brasil de agora. Redefinição dos currículos universitários, áreas de conhecimento conversando, dialogando entre si, pedagogos conversando com
pessoal da informática, com o pessoal da comunicação. Como é que um professor vai ensinar se ele não ensinar o bom uso de programas de televisão, ou de filmes, ou de atividades que possam ser desenvolvidas via internet, se ele não conhece, se ele sequer conversou com os especialistas da área, né? Não tem condição isso. E o ensino universitário não pode ser tão fechado, limitado, ele tem que ser universitário mesmo, ele tem que buscar a universitas do conhecimento, buscar congraçamento de todas as áreas de conhecimento. O segundo problema que eu vejo, até como professora de carreira, eu tenho 50 anos de carreira e num momento determinado da minha carreira, não faço política partidária, nunca fiz política partidária, não acho que farei. A minha política partidária é da educação pública. Quer dizer, o meu partido é o partido da educação pública. É a isso que eu me dediquei a vida inteira. Então, como ex-gestora da maior rede municipal de ensino do Brasil, que é a do Rio de Janeiro, ela é maior do que a de São Paulo, porque a rede do Rio foi a rede do Estado da Guanabara. Então, quando o Estado da Guanabara terminou e se criou Brasília, e a capital do Brasil saiu do Rio de Janeiro, foi para Brasília, a cidade do Rio de Janeiro assumiu a rede estadual da Guanabara. Então, a rede municipal de escolas do Rio é muito grande, são mais de 1.000 escolas, onde trabalham atualmente cerca de 30 mil professores, onde estudam cerca de 700 mil alunos, né? Então, é uma rede bastante grande. Como ex-gestora dessa rede, eu devo dizer que é muito importante que o gestor, o secretário ou a secretária de educação, no nível municipal, estadual e no MEC, seja profissional da área de educação. Não seja um administrador, ou um jornalista, um político, um amigo do prefeito, improvisado em gestor da educação. Isto não funciona. Isto não funciona mesmo, porque é como dizer, bom, não, isso não é tão importante. Se você colocar uma pessoa que é especialista na área de administração, ela faz uma boa gestão. Lá no Rio, agora, tem uma pessoa que está gestionando a secretaria, que é da área de educação. Os professores estão em greve há mais de 2 meses. Os problemas que tinham que ser resolvidos em nível local, essa semana foram resolvidos no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, isso não tem cabimento, né? E tudo porque a pessoa que ocupa o cargo não tem a menor experiência em gestão do que é educação pública de ensino fundamental. Então, do meu ponto de vista, o que precisa acontecer, vocês que são da área de administração devem conhecer isso muito bem, é que os educadores se assessorem com muito bons administradores, mas que os educadores sejam os gestores da política pública de educação, porque para isso nós estudamos, para isso nós trabalhamos dentro de escolas e universidades. Então, nós sabemos as tensões, os conflitos, os alcances e os limites de uma política pública. Do meu ponto de vista, esse é um dos pontos mais importantes para a gente obter mudanças que, de fato, apresentem bons resultados. A articulação entre universidades e sistemas públicos de ensino é indispensável, né? Os sistemas públicos de ensino precisam se alimentar da geração de conhecimentos que as universidades trazem através das pesquisas. E essas pesquisas precisam estar sintonizadas com as questões vivas, com as questões reais que as redes públicas de ensino enfrentam. A redefinição dos cursos de pedagogia e da atualização dos professores em serviço. Os cursos de pedagogia precisam ser cursos para o século XXI, não cursos para o século XX, trabalhando ainda com práticas da década de 40, 50, 60.
Se você entrar em qualquer escola pública de São Paulo ou do Rio, você vai ver isso. A mesma escola que funcionava nos anos 40, 50, 60, não na segunda década do século XXI. Quer dizer, isso não tem cabimento mais. É preciso denunciar isso. Então, os cursos de pedagogia têm que se atualizar e também o dever dos gestores das áreas de educação de fazerem a atualização e serviço dos seus professores dentro dessa perspectiva, porque, senão, nós vamos ter máquinas, computadores, laptops, tablets e tudo mais, tudo lá, guardado e ficando velho e estragando sem o uso necessário. Outra coisa, aí já de ordem infraestrutural, é esse ponto 5, a ampliação do programa de banda larga e o suporte tecnológico às escolas públicas. Porque, gente, uma coisa é equipar, outra coisa é manter. Os aparelhos têm que ser bem mantidos, eles têm que funcionar todo dia, né? Então, essa é também uma necessidade. Diante desse quadro, quando eu assumi a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, eu tinha uma experiência muito interessante. Nessa ocasião, eu era professora da PUC, da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e era coordenadora pedagógica do primeiro programa interativo pela televisão brasileira, que foi o programa Um Salto para o Futuro. Naquela época, o Walter Clark, que é um homem que vocês devem ter ouvido falar, ele era um grande executivo da TV Globo, o Walter estava como diretor-presidente da TVE, da então TVE do Rio de Janeiro, e eu fui convidada para ser a coordenadora pedagógica do primeiro programa interativo da televisão brasileira educativa, que foi o programa Um Salto para o Futuro. Ele existe até hoje. Foi uma experiência fantástica, porque, naquele tempo, eu orientava teses de mestrado, de doutorado, e eu mesma fazia pesquisas que me levavam, às vezes, 1, 2 anos para obter resultados. Quando eu fui coordenar o Salto para o Futuro, eu levei alguns dos meus orientandos de mestrado e doutorado e falei, gente, vamos fazer uma análise crítica das perguntas que vêm do Brasil inteiro sobre as questões de educação infantil e ensino fundamental, que a gente ancorava os programas no Rio de Janeiro sobre as matérias da educação infantil e do ensino fundamental. E eu disse para os meus alunos, vamos sistematizar essas perguntas e respostas, porque por aí a gente vai ter um quadro da situação brasileira em relação ao que se conhece ou ao que não se conhece sobre teorias nas áreas pedagógicas e de que maneira a gente pode participar do esforço das secretarias municipais e estaduais de educação do país todo com esse programa. Eu fiquei muito impressionada, porque eu levava 1 a 2 anos para obter determinados resultados de pesquisa, e, em 6 meses, com o Salto para o Futuro, eu consegui ter um diagnóstico de todas as regiões brasileiras em relação ao que os professores brasileiros conheciam sobre teorias naquele momento, conheciam ou desconheciam. De tal maneira que era possível assessorar as secretarias de educação e dizer, olha, é importante vocês abrirem o leque de análises de teorias sobre, por exemplo, o aperfeiçoamento do ensino da matemática. Porque Vygotsky está falando isso, Piaget falou aquilo, Frenet falou aquilo outro, Bakhtin aquilo outro, o Canclini está ensinando isso em relação à ligação da televisão com o ensino. Então, a gente mapeou só pelas perguntas que os professores nos mandavam e as respostas que nós oferecíamos. Quando eu vi esse poder enorme que a interatividade via televisão produzia, e, nesse momento, eu fui convidada para ser secretária de Educação, eu propus ao prefeito eleito, prefeito, eu acho que nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido com essa mega rede. Porque como é que eu vou atualizar em serviço? Naquela época, eram 29 mil professores. Como é que, a cada mês, eu vou conversar com 29 mil pessoas de maneira presencial e produtiva?
Então, eu propus a ele, vamos trabalhar com televisão interativa dentro de cada escola, de tal maneira que a gente possa estar falando com os professores e eles conosco, né? Aí o prefeito disse, mas como é que nós vamos fazer isso? Eu falei, não sei, mas o Walter Clark está disposto a nos ajudar, porque ele disse que quer acabar a carreira dele fazendo televisão educativa. E ele veio, ele foi o primeiro presidente da Multirio, ele fez o desenho tecnológico, a Multirio está lá para quem quiser ir visitar, no Largo dos Leões, no Humaitá, lá no Rio de Janeiro. E como é que a gente concebeu essa instituição? A Procuradoria-Geral do município trabalhou muito conosco, isso foi uma inovação inesperada no Brasil todo, porque não tinha em nenhuma secretaria brasileira. Constituímos o projeto, a Procuradoria-Geral nos aconselhou a fazer uma empresa municipal. Eu trabalhei durante 3 anos com os vereadores do Rio de Janeiro para poder aprovar a lei municipal. Depois de 3 anos, conseguimos aprovar. Fui ao MEC, consegui o financiamento do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, o FNDE, e a Multirio foi criada a custo zero para a Prefeitura do Rio, porque o FNDE procurava justamente programas de atualização em serviço de professores usando televisão interativa. Nós estamos falando do ano de 93, 94, quando os computadores pessoais ainda não existiam. Tá? Então, a Multirio foi criada para, concebida, como está aqui, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação, por uma lei municipal, em 1995, daqui a 2 anos ela faz 20 anos de existência. Ela cria, produz a mídia audiovisual, digital e impressa, com e para professores e estudantes das mais de 1.000 escolas. Então, a ideia é justamente avançar com esse paradigma de que os professores e os estudantes não são só consumidores de mídia, eles são, como a gente vai ver daqui a pouquinho, produtores também, recriadores, e isso tem que estar imbricado no trabalho pedagógico, né? A consonância do projeto da Multirio vai junto com o projeto do Núcleo Curricular Básico, que nós também, durante 3 anos, fizemos junto com os professores cariocas, criando o Núcleo Curricular Básico Multieducação, que é o nosso projeto político-pedagógico. Porque depois que mudou a gestão, política de educação não é considerada política de Estado, então muda o partido político, muda tudo, fazem terra arrasada. Mas uma coisa eu preciso contar para vocês. Como eu tenho muito contato ainda com os professores, inclusive pelas redes sociais, eles me contam, professora, a gente está em greve. A gente está lutando muito, nós estamos vivendo um momento de muita dificuldade, até de escuridão, na Secretaria Municipal de Educação do Rio. Mas uma coisa a gente ainda tem o Núcleo Curricular Básico Multieducação, ele ainda nos alimenta na nossa prática pedagógica. Então, eu queria dizer isso para vocês, que se a Secretaria tem uma proposta pedagógica forte, consequente, ela se expande e ela se transforma, porque o currículo não pode ser uma coisa obrigada, o currículo é um corpo vivo que evolui, que se transforma. Ele tem fundamentos, e os nossos fundamentos são os princípios éticos, políticos e estéticos que orientam as práticas pedagógicas. Então, eu queria mostrar agora para vocês um DVDzinho rápido de 5 minutos para vocês, num voo de pássaro, terem uma ideia do que é a Multirio. Como uma inovação, que atualmente já não é mais inovação, mas na época foi. Ao longo da história, preservamos nossa espécie em grande parte por nossa capacidade narrativa. Casos, contos, relatos, histórias, lendas, mitos e fábulas produzem elos que geram memórias, tecem e sedimentam relações entre pessoas e povos. Com a força e o fascínio das palavras, das imagens, dos sons e do mundo virtual, a Multirio constitui conhecimentos e valores, informando, divertindo, encantando
e assegurando o direito à mídia de qualidade em uma das maiores redes municipais de ensino da América Latina. A Multirio, como parte do Sistema Municipal de Educação do Rio de Janeiro, promove ações educativas, gera, produz e difunde imagens, sons e dados. Com a participação de alunos e professores, o Núcleo de TV, Rádio e Cinema produz e exibe, em TV aberta e a cabo, documentários, entrevistas, animações e séries que se integram ao trabalho nas salas de aula. Sabia que a Cinelândia tem esse nome porque era uma praça cheia de cinemas? Produções de sucesso de outros países também ganham espaço na programação da Multirio, que estimula e enfatiza a participação do professor na escolha destes produtos, sempre voltados para a educação, cultura e informação. É uma aventura atemporal. Somos viajantes da história. Com o núcleo de tecnologia da informação, a Multirio também está presente na internet, com produtos que apoiam o trabalho de professores e alunos, convidando a uma nova relação com a informação em ambientes interativos e colaborativos. O núcleo de publicações da Multirio mostra o poder da palavra impressa com conteúdos para a atualização do professor e espaço para a divulgação da produção e das experiências desenvolvidas na rede municipal de ensino. A Diretoria de Mídia e Educação articula o trabalho dos 3 núcleos e orienta seus profissionais com o apoio da Assessoria de Integração, que divulga e promove a discussão sobre a qualidade e a adequação pedagógica dos produtos da Multirio e sua utilização no dia a dia das escolas. A Assessoria de Comunicação e a Ouvidoria divulgam estas ações e recebem sugestões, principalmente de professores, alunos e suas famílias. Deu para perceber nessa conversa aqui rápida que o professor ficou estimulado nesse momento. E eu acho importante, né? Porque a gente fica muito falando no estimular o aluno, mas a gente antes tem que estimular o professor. Por todas estas ações e pelo compromisso que a Multirio tem com a constituição de conhecimentos e valores e a produção de mídia de qualidade, a Prefeitura do Rio de Janeiro conquistou o direito de realizar a 4ª Cúpula Mundial de Mídia para Crianças e Adolescentes, que trouxe pela primeira vez para a América Latina o mais importante fórum sobre mídia de qualidade para a infância e a adolescência. Expressando nossa preocupação para com a situação de crise em que se encontra a mídia para crianças e adolescentes, nós sentimos a necessidade de discutir e rever os conceitos sobre a democratização da informação e do uso dos meios de comunicação. De todos por igual, para América, nuestra América, Para dar continuidade a todas essas ações, foi criado o Rio Mídia, Centro Internacional de Referência em Mídias para Crianças e Adolescentes. O Rio Mídia viabiliza o acesso a pesquisas, experiências, produtos e profissionais de mídia, educação e cultura, além de fomentar interações e atividades com esta rede de profissionais. Pela, para e com a mídia. A Multirio constitui conhecimentos e valores com a produção de mídia de qualidade, visando a educação, a cultura e o entretenimento. Direitos básicos para a vida e a convivência na sociedade contemporânea. Crianças, jovens e adultos podem e devem ter acesso a produções que respeitem sua inteligência, curiosidade e imaginação. Multirio, mídia de qualidade, direito de todos. Vocês tiveram uma ideia do que é a Multirio. Ela trabalha com 3 núcleos, o núcleo de impressos, o núcleo de audiovisuais e o núcleo de produtos digitais, né? E o importante é o protagonismo de professores e estudantes, trabalhando com profissionais de mídia, tanto da área da web, quanto da área de audiovisuais, cinema, televisão, rádio, quanto da área de impressos. A Multirio conseguiu, com os professores, criar uma revista chamada Nós da Escola,
uma revista que tinha um corpo editorial de professores da rede, de professores universitários e de jornalistas, né? Essa revista era um objeto de desejo dos professores. Às vezes eu andava de metrô, via um professor lendo, me dava uma alegria muito grande, porque era um material pedagógico que o professor recebia, cada professor recebia, não era só para a escola, e que continha uma série de análises em vários níveis sobre questões teóricas, questões metodológicas e experiências bem-sucedidas da própria rede. Então, os professores se viam ali. Essa revista, só para vocês terem ideia dos problemas de gestão pública, essa revista foi descontinuada nessa gestão que entrou recentemente. E ela foi substituída com a compra da revista Nova Escola, aqui da editora Abril. Nada contra a Nova Escola, que é uma excelente revista, mas já se fazia uma revista com professores. Então, isso eu chamo a atenção de vocês, que é um desperdício de dinheiro público, é um desperdício de recursos públicos, e é um desencanto para quem faz, para os professores que fazem, tanto os da rede, quanto os da universidade, quanto os jornalistas envolvidos. Mas, para concluir, eu queria só fazer uma reflexão muito rápida com vocês aqui, a respeito de quais são as orientações pedagógicas que contribuem para essa questão do uso de mídias na educação, nos currículos escolares. Eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar no Célestin Freinet. Eu faço questão de homenagear a memória desse grande educador francês. Ele trabalhou no início do século XX, ele era um professor rural, e ele era comunista, ele perdeu um pulmão na Primeira Guerra, então ele não tinha muito fôlego. E, porque ele não tinha muito fôlego, ele não podia falar muito. Por conta disso, vocês veem como a necessidade cria coisas maravilhosas. Ele criou um método de trabalho que associa trabalho com educação. Então, a sala de aula do Freinet era uma sala de aula que, primeiro, que não tinha cadeirinhas assim como a gente vê. São núcleos de mesas com cadeiras, uma área mais movimentada, com blocos de construção, com microscópio, com dicionários, com instrumentos para pesquisa, uma área semi-movimentada, onde fica a maioria da turma que está desenvolvendo exercícios, aprendendo coisas novas, e uma área tranquila, para onde vão, em geral, os muito avançados, que já terminaram tudo, mas querem ver alguma coisa, e é um lugar onde eu colocaria os computadores, né? Porque é o lugar onde vão aqueles que já terminaram uma tarefa e querem continuar se aprofundando. Pois bem, a sala de aula do Freinet trabalhava com uma coisa chamada limógrafo. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. O limógrafo é o bisavô do mimeógrafo. É um aparelho que tem uma gelatina colorida, onde ele tirava cópia naquela gelatina dos desenhos e dos escritos que os alunos faziam, e, com aquilo, ele criava livrinhos na sala de aula. A minha filha estudou inicialmente numa escola de orientação frenetiana, e até hoje ela preza com um carinho enorme os livrinhos que ela e os colegas fizeram. Eles aprenderam a ler e escrever lendo e escrevendo, né? Longe dessa perspectiva de alfabetizar, que é outra coisa que eu critico também em relação às mídias, porque alfabetizar é ensinar o alfabeto, A, B, C, D, que não tem significado nenhum. O que tem significado são enunciados, que você encontra nas histórias, nos textos interessantes. Você ensina a ler e escrever com êxito quando você conta histórias. Experimenta ver, vocês que têm filhos ou alunos, estudantes, se a sua criança ouvia histórias, ainda nem lia, mas ela via a ilustração e via os enunciados. Ela começa a ler identificando aqueles enunciados. Tem uma coleção muito interessante, já é meio antiga no Brasil, do Eliardo e da Mary França, chama Coleção Gato e Rato.
As historinhas são simples, são muito atraentes, as ilustrações muito atraentes, e o texto tem, no máximo, 2 enunciados. A minha filha aprendeu a ler e escrever assim, lendo junto comigo. Eu lia e ela dizia, mas onde que está o rato? Aqui, ó. O rato pegou e roeu a roupa da mamãe. Ela ia olhando aquilo e ela começava a garatujar. E é assim que as crianças podem aprender a ler e escrever, e não sendo obrigadas a decorar um alfabeto que não quer dizer nada, ou a decorar sílabas, babebi, bobu, que também não querem dizer nada. A maneira mais inteligente, as pesquisas mostram isso, e foi o que o Frenet lá atrás mostrou para a gente, a maneira mais inteligente de ensinar a ler e escrever é lendo e escrevendo com a criança. Ela vai depois decodificando aquilo e ela sai do enunciado para a palavra, para a sílaba, para a letra. É todo o contrário do que os métodos mais tradicionais fazem, que ensinam a letra, a sílaba, a palavra e o enunciado. Mas a letra não tem significado. A criança não memoriza. Ela vai memorizar e ela vai ter curiosidade de comparar. Olha aquilo que eu falei lá no começo: memória, raciocínio e imaginação. A gente tem que mexer com a memória, o raciocínio e a imaginação das nossas crianças, adolescentes e jovens de maneira atraente. Por que o computador, por que os jogos eletrônicos atraem tanto? Porque eles conversam com as crianças dessa forma. Daí que falar em alfabetização para a mídia é uma arrematada bobagem, do meu ponto de vista, porque, mais do que nunca, as crianças leem, e talvez você vá falar disso agora, imagens em movimento, escutam sons, comparam, reparam, recriam, criticam e transformam, né? Então, eu trago a pedagogia do Frenet para dizer que o que está acontecendo atualmente com essas chamadas flipped classrooms, que são, assim, digamos, uma moda nova que está aparecendo, as salas de aula invertida, tem muito em comum, porque essas salas de aula invertidas são o seguinte: em vez do professor chegar e dar a aula, normalmente, fazer uma exposição e apresentar um conteúdo, ele certamente que essas salas são todas informatizadas, os alunos têm computadores em casa também, né? Então, o que o professor faz? Ele propõe problemas em qualquer área de conhecimento e diz: agora vocês vão para casa, vão pesquisar entre vocês, tem grupos fechados que podem conversar entre eles, o próprio professor também é uma fonte de referência para tirar dúvidas, e vocês vão analisar, por exemplo, o que eu já falei antes, o que é sinônimo e o que é antônimo. Como é que a gente aplica isso quando a gente escreve, né? Então, em vez do professor dar o conceito, ele nomeia o conceito, apresenta fontes de referência e faz os alunos pesquisarem. Os alunos vêm para a sala de aula com várias hipóteses, e aí vão discutir e dizer o que é verdade, o que é o correto, né? Então, o que eu quis trazer para vocês é que já existia, desde o século passado, a aproximação a essa maneira mais inteligente e mais atraente de ensinar, que agora está na última moda e que pode ficar muito melhor ainda com a participação dos computadores. Tem uma frase de um personagem, quem gosta de Guerra nas Estrelas deve se lembrar, o Obi-Wan Kenobi, que disse uma coisa muito interessante para quem lida com educação e mídia: amplie-se através de seus sentimentos e intuições e que a força esteja com você. É o que a gente precisa, essa força da intuição, da criatividade, da transformação. Isso só acontece se a gente se ampliar. E os computadores fazem isso junto conosco. Essa chamada sociedade do conhecimento coletivo é isso, é essa ampliação da nossa capacidade de sentir, de perceber, de intuir, de criar e de transformar. Essa é uma palavra inspiradora para todos
todos nós, e se a gente conseguir fazer isso de uma maneira coletiva, construtiva, generosa, solidária, os portais do conhecimento via escolas, principalmente escolas públicas, encaminharão nossas escolas brasileiras para entrar numa sociedade muito mais justa, muito mais solidária, muito mais democrática. Isso é possível. Eu agradeço a sua atenção.